Você tem certeza de que ela sabe de tudo? A voz do advogado ecoou na sala silenciosa. Ela, parada à porta, segurava o contrato com as mãos trêmulas. Sei ler, sim, senhor, mas não sei sentir nada por dentro. E naquele instante, Jorge Pedroso, o milionário mais temido da cidade, não viu uma jovem desesperada. Ele viu o reflexo da dor que passou a vida inteira tentando esconder. Curta. Se você acredita que até acordos frios podem esconder histórias quentes de verdade. Comente. Você já sentiu que algo assinado podia mudar sua vida para sempre? O táxi parou em frente ao imponente edifício comercial, no coração da cidade. Bruna Cardoso apertou nervosamente o envelope amassado entre os dedos, enquanto observava seu reflexo distorcido no vidro espelhado da fachada. O uniforme cinza, da clínica de fertilidade manchado de produtos de limpeza, parecia gritar o quanto ela não pertencia àquele lugar. Tem certeza que é aqui, moça? O taxista a encarou pelo retrovisor, sua expressão deixando claro que duvidava que alguém com aquela aparência tivesse negócios num dos endereços mais caros da cidade. Tenho. Bruna respondeu secamente, estendendo o dinheiro da corrida, suas últimas economias do mês. O salto baixo de seu sapato surrado ecoou no mármore polido do saguão enquanto ela se dirigia à recepção. A recepcionista, impecável, em seu tailleur azul marinho, ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada ao vê-la. Pois não, Bruna Cardoso. Tenho um encontro com o Sr. Jorge Pedroso. As palavras saíram trêmulas, mas ela manteve o queixo erguido. O nome pareceu fazer efeito imediato. A recepcionista pegou o telefone, sussurrando algo em tom urgente. Segundos depois, um segurança apareceu para escoltá-la até o elevador. Executivo, último andar, ele instruiu, inserindo uma chave especial no painel. As portas se fecharam e Bruna sentiu seu estômago afundar conforme o elevador subia os 40 andares. O último andar era um mundo à parte. Obras de arte originais decoravam as paredes e o perfume de flores frescas se misturava ao aroma de couro e madeira nobre. Uma secretária elegante a recebeu com um sorriso ensaiado. Senhorita Cardoso, por favor, me acompanhe. Bruna foi conduzida por um corredor silencioso até uma porta dupla de carvalho maciço. Seu coração martelava contra as costelas quando a porta se abriu, revelando um escritório maior que seu apartamento inteiro. E ali, de pé, junto à janela que dominava a cidade, estava ele. Jorge Pedroso se virou lentamente. Alto, imponente, vestindo um terno que provavelmente custava mais que um ano de seu salário. Mas foram seus olhos que capturaram Bruna. Um verde acinzentado que parecia carregar o peso do mundo. Então você é a escolhida. Sua voz era profunda, com um toque de ironia que fez Bruna estremecer. Sim, senhor. Ela respondeu, lutando para manter a voz firme. Ele se aproximou, seus passos deliberadamente lentos. Seus olhos a estudavam como um cientista analisando uma espécie rara. Sabe por que está aqui? Para ser... Bruna hesitou, as palavras travando em sua garganta. Barriga de aluguel. Ele completou friamente. Mas não uma qualquer. Você foi especialmente selecionada. Jorge se sentou em sua poltrona de couro, gesticulando para que ela ocupasse a cadeira à sua frente. Sabe quanto tempo levei para encontrar alguém com seu perfil? Bruna negou com a cabeça, sentindo-se cada vez menor sob aquele olhar penetrante. 2 anos. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. 2 dezenas de candidatas rejeitadas, até encontrar você, 18 anos, órfã, sem vícios, sem relacionamentos anteriores, saúde perfeita e, mais importante, ele fez uma pausa dramática. Desesperada o suficiente para aceitar. As palavras a atingiram como bofetadas. Lágrimas arderam em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não estou desesperada, estou sendo prática. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios dele. Fascinante,
Tem orgulho também. Ele se levantou abruptamente, caminhando até um bar elegante no canto do escritório. Quer beber algo? Não bebo. Claro que não. Ele serviu-se de um líquido âmbar. Mais um motivo pelo qual foi escolhida. Bruna sentiu a raiva crescer em seu peito. Por que está me tratando assim? Como se eu fosse mercadoria. Jorge virou-se lentamente, seus olhos agora faiscando com algo novo. Porque é exatamente o que você é. Uma mercadoria que estou comprando por R$500 mil. Posso ir embora agora mesmo? Bruna se levantou, suas pernas tremendo. Pode. Ele deu um gole em sua bebida. Mas nós dois sabemos que não vai. Porque além do dinheiro, você quer algo mais. O quê? Propósito. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Você quer sentir que sua vida significa algo além de limpar o chão dos outros. Bruna sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala, como ele podia ver através dela com tanta facilidade. Sente-se. Não era um pedido, era uma ordem. Ela obedeceu, mais por instinto que por escolha. Vou ser direto. Jorge colocou o copo sobre a mesa. Preciso de um filho, um herdeiro. Mas não quero complicações emocionais. Não quero uma mãe tentando fazer parte da vida da criança. Quero alguém que entenda que isso é um negócio, puro e simples. Por que não se casa? As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. A expressão dele escureceu perigosamente. Isso não é da sua conta. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Pela janela, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons sangrentos. O contrato que você leu na clínica, ele continuou, sua voz agora controlada, é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro acordo é este. Ele abriu uma gaveta, retirando um documento ainda mais volumoso. Mais cláusulas? Mais dinheiro? Ele deslizou um papel sobre a mesa. Era um cheque. O número fez Bruna engasgar. R$1 milhão? O dobro do que foi oferecido inicialmente. Jorge se inclinou novamente. Mas há condições extras, Bruna. Segurou o cheque com dedos trêmulos. Quais? Primeiro, durante a gravidez você viverá em minha casa, sob minhas regras, sem contato com o mundo exterior, além do estritamente necessário. Como uma prisioneira, como uma hóspede muito bem paga. Ele corrigiu. Segundo, após o nascimento, você assinará renúncia total de direitos. Não poderá procurar a criança. Nunca. O papel tremeu em suas mãos. E terceiro, se contar a alguém sobre este acordo, sobre mim, sobre qualquer coisa que aconteça daqui para frente. Seus olhos se estreitaram. Você não vai gostar das consequências. Bruna olhou para o cheque novamente. R$1 milhão. Liberdade financeira. Uma chance de estudar, de ter uma vida diferente. Mas a que preço? Por que eu? Ela perguntou finalmente. A verdade. Jorge se levantou, caminhando até ficar diante dela. De perto, ela podia ver pequenas cicatrizes em seu rosto, marcas de uma história que ela não conhecia, porque seus olhos, ele disse suavemente, têm a mesma cor dos dela. Dela. Mas ele já havia se afastado, voltando à sua postura fria. Você tem 10 minutos para decidir. O contrato está sobre a mesa, assim como uma caneta que vale mais que seu salário anual. Bruna olhou para os papéis, para o cheque, para o homem que poderia mudar sua vida com uma assinatura. 10 minutos para decidir se venderia sua liberdade por R$1 milhão. 10 minutos para escolher entre continuar invisível ou se tornar parte de algo maior. 10 minutos que mudariam seu destino para sempre. E enquanto o sol morria no horizonte, tingindo a sala de sombras, Bruna Cardoso pegou a caneta, sem saber que estava prestes a assinar não apenas um contrato, mas o primeiro capítulo de uma história que transformaria não apenas sua vida, mas seu coração. A mansão dos Pedroso era uma construção imponente de 3 andares.
cercada por um jardim meticulosamente cuidado. O motorista abriu a porta da limusine para Bruna, que emergiu ainda vestindo seu uniforme da clínica. A mala pequena e surrada, em suas mãos, continha tudo que ela possuía no mundo. Por aqui, senhorita. A governanta, uma senhora de meia idade chamada Regina, a recebeu com um olhar que mesclava curiosidade e algo próximo à pena. O salão principal era um monumento ao luxo e à solidão. Cristais, obras de arte e móveis antigos decoravam o ambiente, mas havia algo frio, quase sepulcral no ar, como se ninguém realmente vivesse ali. Seu quarto fica na ala leste, Regina explicou, guiando-a através de corredores intermináveis. O Sr. Pedroso ordenou que você tivesse a suíte principal de hóspedes. Bruna sentiu seu coração falhar, uma batida, ao entrar no quarto. Era maior que seu apartamento inteiro, decorado em tons de creme e dourado. Uma cama king-size dominava o espaço, e as cortinas de seda dançavam suavemente com a brisa que entrava pela sacada. O closet já está abastecido com seu novo guarda-roupa. Regina abriu as portas espelhadas, revelando fileiras de roupas ainda com etiquetas. O Sr. Pedroso insistiu que você tivesse tudo novo. Mas como ele sabia meu tamanho? Bruna tocou. Um vestido de seda azul, sentindo o tecido escorrer por seus dedos como água. O Sr. Pedroso sempre sabe de tudo, querida. Regina sorriu, mas havia um aviso velado em suas palavras. O jantar é servido às 8 em ponto. Ele espera sua presença. Sozinha no quarto, Bruna deixou as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de pura sobrecarga emocional. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. O banho na banheira de hidromassagem, a primeira banheira que ela já havia usado na vida, durou quase 1 hora. Quando emergiu, envolta em um roupão macio, encontrou uma caixa de joias sobre a cama. Dentro, um conjunto de brincos e colar de pérolas com um bilhete escrito em caligrafia elegante. Para o jantar. Não se atrase. Suas mãos tremiam enquanto se arrumava. O vestido azul caía como uma luva. Os sapatos de grife eram surpreendentemente confortáveis e as pérolas brilhavam suavemente contra sua pele. O espelho refletia uma pessoa que ela mal reconhecia. Às 8 em ponto, Regina a escoltou até a sala de jantar. Jorge Pedroso já estava lá, de pé junto à lareira, um copo de uísque em suas mãos. Seus olhos se arregalaram quase imperceptivelmente ao vê-la. Vejo que as roupas serviram, ele comentou, sua voz controlada. Sente-se. O jantar foi servido em pratos de porcelana fina. Bruna nunca havia visto tantos talheres em sua vida, mas decidiu observar discretamente quais Jorge usava e imitá-lo. Amanhã você tem consulta na clínica às 9 horas. Ele quebrou o silêncio. O procedimento será feito em 3 dias. Bruna quase engasgou com o vinho. Tão rápido? Algum problema? Seus olhos a desafiaram. Não, só... Pensei que teríamos mais tempo para... Para quê? Ele cortou. Não é um namoro, senhorita Cardoso. É um contrato. O silêncio voltou, a cair, pesado como chumbo. Apenas o tilintar dos talheres ecoava na sala imensa. Aquele colar... Jorge apontou para o cordão simples que ela ainda usava junto com as pérolas. Não combina com o resto. Bruna tocou o pingente instintivamente. Era da minha mãe. Tire. O quê? Tire o colar. Sua voz não admitia discussão. Você tem joias novas agora. Não precisa de lembranças do passado. Algo dentro de... Bruna explodiu. O senhor não pode fazer isso. Jorge ergueu uma sobrancelha. Posso comprar sua vida por 1 milhão, mas não posso pedir que tire um colar barato. Pode enfiar seu milhão naquele lugar. Bruna se levantou abruptamente, derrubando a taça de vinho. O líquido vermelho manchou a toalha de linho branca como sangue. O senhor comprou meu útero, não minha alma. O silêncio que seguiu foi
ensurdecedor. Regina, que servia a sobremesa, congelou no lugar. Jorge lentamente colocou seu guardanapo sobre a mesa e se levantou. Bruna esperava fúria, gritos, ameaças, mas o que veio foi muito pior. Ele riu, uma risada baixa, quase admirada. Interessante. Ele se aproximou, círculos concêntricos de vermelho se espalhando pela toalha entre eles. Muito interessante. O que é interessante? Bruna recuou um passo. Você... Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se a visse pela primeira vez. Tem ideia de quantas mulheres passaram por esta casa? Quantas tentaram me agradar, me bajular, conquistar um lugar aqui? Ela engoliu em seco, sentindo o perfume caro dele invadir seus sentidos. E então chega você. Ele continuou, sua voz perigosamente suave. Uma faxineira que ousa me enfrentar, que mancha minha toalha importada e mantém um colar barato no pescoço por princípios. Vou arrumar minhas coisas, Bruna sussurrou. Não vai, não. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sabe por quê? Porque agora eu realmente quero você aqui. Ela piscou, confusa. O quê? O contrato dizia que eu precisava de alguém sem personalidade. Alguém que apenas obedecesse e desaparecesse. Ele se afastou, voltando a seu lugar à mesa. Mas talvez eu precise exatamente do oposto. Não entendo. Não precisa entender. Jorge se sentou, fazendo um gesto para que Regina servisse mais vinho. Apenas mantenha o colar. E amanhã, use o vestido vermelho que está no seu closet. Bruna permaneceu parada, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Ah, e senhorita Cardoso? Ele ergueu sua taça em um brinde silencioso. Da próxima vez que quiser me mandar enfiar algo em algum lugar, lembre-se que essa casa tem câmeras em todos os cômodos, exceto seu quarto, claro. Não sou um completo monstro. Ela subiu as escadas correndo, suas pernas bambas, o gosto metálico do medo em sua boca. Ao chegar ao quarto, trancou a porta e escorregou até o chão. O que havia acabado de acontecer? Por que ele tinha mudado de atitude tão abruptamente? E por que, mesmo sentindo medo, ela não conseguia parar de pensar no brilho nos olhos dele quando ela o enfrentou? Na manhã seguinte, Bruna acordou com batidas suaves na porta. Regina entrou carregando uma bandeja de café da manhã digna de um hotel 5 estrelas. O senhor Pedroso saiu cedo para uma reunião. A governanta informou enquanto abria as cortinas. Mas deixou isso para você. Era outro bilhete, junto com uma caixa pequena de veludo negro. Mantenha seu colar, mas use isso também. É uma ordem. Dentro da caixa, um delicado pingente de safira, na mesma cor dos olhos dela. Bruna segurou as 2 joias. O colar simples, de sua mãe, e a safira caríssima. Passado e presente, pobreza e riqueza, amor e contrato. Naquele momento, enquanto o sol da manhã transformava seu quarto em um caleidoscópio de luz, ela entendeu que sua vida havia se transformado em um jogo perigoso, e Jorge Pedroso acabara de mudar todas as regras. O vestido vermelho deslizava como fogo líquido pelo corpo de Bruna, enquanto ela caminhava pelos corredores da clínica de fertilidade Vida Nova. Os mesmos corredores que há poucos dias ela limpava, agora testemunhavam sua transformação. Antigas colegas de trabalho a observavam boquiabertas, sussurrando entre si. Regina caminhava 2 passos atrás, como uma sombra vigilante. A governanta não a deixava sozinha um segundo sequer desde o incidente do jantar. Mas hoje, algo estava diferente. O olhar da senhora carregava uma preocupação genuína. Senhorita Bruna, Regina sussurrou quando pararam diante da porta da doutora Marina. Tem certeza que não quer adiar? O senhor Pedroso não precisa saber do que está falando. A governanta hesitou, seus olhos experientes estudando o rosto jovem de Bruna. Hoje é dia 15 de maio.
Bruna sentiu o sangue gelar em suas veias. Como não havia percebido? 15 de maio, o aniversário de morte de sua mãe. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Doutora Marina sorriu ao vê-la, mas seus olhos traíam um nervosismo incomum. Bruna, que bom que chegou. O senhor Pedroso já está na sala de procedimentos. O coração de Bruna disparou. Ele vai assistir? Na verdade, uma voz masculina soou atrás dela. Eu faço questão. Jorge estava parado no corredor, imponente em seu terno grafite. Mas havia algo diferente nele hoje. Uma inquietação mal disfarçada, uma energia nervosa que emanava de cada movimento. A sala de procedimentos era fria e asséptica. Bruna deitou-se na maca, sentindo-se exposta e vulnerável na camisola hospitalar. Jorge permaneceu num canto, observando cada movimento dos médicos com olhos de falcão. Vamos começar a sedação. Leve, doutora Marina anunciou, preparando uma seringa. Foi quando tudo começou a dar errado. Primeiro foi o barulho. Um tumulto no corredor, vozes alteradas, passos apressados. Depois, a porta se abriu violentamente. Jorge Pedroso! Uma mulher irrompeu na sala, seus saltos estalando contra o piso, câmera em punho. É verdade que você está pagando uma barriga de aluguel virgem? O caos se instalou. Flashes dispararam. Jorge moveu-se como um raio em direção à repórter. Seguranças surgiram do nada. Bruna tentou se levantar, mas a sedação já começava a fazer efeito. Você é a garota, não é? A repórter conseguiu chegar até a maca, seu microfone apontado como uma arma. É verdade que ele está pagando 1 milhão, que você nunca... Uma mão forte agarrou o braço da jornalista. Jorge a puxou com tanta força que ela cambaleou. Tirem essa mulher daqui! Sua voz trovejou. E chamem meus advogados, agora! Mas o estrago estava feito. Através da névoa da sedação, Bruna viu seu rosto capturado pelas câmeras. Amanhã estaria em todos os jornais. Cancele o procedimento, Jorge ordenou à doutora Marina. Não há condições. Mas, senhor, já começamos a sedação. Eu disse para cancelar. O grito reverberou pelas paredes. Bruna nunca o havia visto assim, descontrolado, furioso. Mas não era só raiva em seus olhos. Era medo. As próximas horas foram um borrão. Bruna vagamente se lembrava de ser carregada até o carro, de Jorge gritando ao telefone, de Regina segurando sua mão durante todo o trajeto de volta à mansão. Quando finalmente acordou completamente, estava em seu quarto. O céu, além da sacada, já estava escuro e uma tempestade se aproximava. Como se sente? Regina estava sentada numa poltrona próxima à cama, como se tivesse sido atropelada. Bruna tentou se sentar. Onde está o senhor Pedroso? No escritório. Não saiu de lá desde que chegamos. A governanta hesitou. Senhorita Bruna, tem algo que precisa ver. Regina ligou a televisão de plasma na parede. O rosto de Bruna preencheu a tela, capturado naquela manhã. A manchete fez seu estômago revirar. Milionário Jorge Pedroso compra barriga de aluguel virgem por 1 milhão. Os comentários na internet. Regina desligou a TV, poupando-a. São cruéis. Bruna fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Por que isso importa tanto? Por que fazer esse escândalo todo? Foi quando ouviu a porta abrir. Jorge entrou, parecendo ter envelhecido. 10 anos em algumas horas. Seu terno estava amarrotado, a gravata frouxa, o cabelo desalinhado. Regina, nos deixe! A governanta saiu relutante, lançando um último olhar preocupado para Bruna. Jorge caminhou até a sacada, observando a tempestade que se aproximava. Relâmpagos iluminavam seu perfil como flashes fantasmagóricos. Sabe por que escolhi você? Sua voz estava rouca, cansada. Bruna não respondeu. Porque você me lembrou ela, não só os olhos, a força, a dignidade mesmo na pobreza. Quem? Minha esposa. Ele se virou, seus olhos brilhando na penumbra.
Lorena. O nome caiu entre eles como um raio. Ela também. Era pura quando nos conhecemos, inocente, determinada. Ele riu sem humor, e eu a destruí. Como? Da mesma forma que estou destruindo você agora. Ele se aproximou da cama, seus passos pesados, expondo, controlando, transformando em manchete de jornal. Bruna sentou-se na cama, ignorando a tontura. O que aconteceu com ela? Morreu. A palavra saiu como um sussurro torturado. No parto, tentando me dar o filho que eu tanto queria. O trovão que sacudiu a casa pareceu enfatizar a revelação. Por isso, todo esse cuidado com o procedimento? Bruna perguntou suavemente. Por isso a busca por alguém como eu. Lorena era especial, única. Jorge sentou-se na beira da cama, parecendo subitamente vulnerável. Pensei que se encontrasse alguém parecida, alguém puro como ela, seria mais seguro. E agora? Agora? Ele riu amargamente. Agora a imprensa vai transformar isso num circo. Vão dizer que estou comprando inocência, que estou explorando uma jovem desesperada. E não está. A pergunta o atingiu como um tapa. Jorge levantou-se abruptamente, caminhando até a porta, mas antes de sair, parou. Vista-se. Te espero no escritório em 10 minutos. Por quê? Por quê? Ele se virou, seus olhos queimando, com uma determinação feroz. Se vão nos transformar em manchete, pelo menos vamos controlar a narrativa. 10 minutos depois, Bruna entrou no escritório usando um vestido preto simples. Jorge estava ao telefone, sua postura novamente controlada, poderosa. Agende a entrevista para amanhã, ele ordenou. Exclusiva, ao vivo. E diga a eles que a senhorita Cardoso falará também. Bruna arregalou os olhos. Eu? Sim. Ele desligou o telefone. Chega de se esconder. Vamos enfrentar isso de frente. Mas o que vou dizer? A verdade. Jorge se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Que você não é uma vítima. Que é uma mulher forte que fez uma escolha consciente. E que eu... Ele hesitou. Que eu não sou o monstro que eles pensam. Naquele momento, enquanto a tempestade rugia lá fora, algo mudou entre eles. Não era mais apenas um contrato, era uma aliança. Senhor Pedroso, Bruna disse suavemente, por que está me contando tudo isso? Por que se importa com o que penso? Ele caminhou até ela, tão próximo que ela podia sentir seu calor. Sua mão subiu, quase tocando seu rosto, mas parou a milímetros da pele. Porque você, ele sussurrou, é a primeira pessoa desde Lorena que teve coragem de me enfrentar, de me ver como homem, não como um monstro milionário. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Por um momento pareceu que ele ia beijá-la. Mas então, como se acordasse de um transe, Jorge se afastou. Descanse, amanhã será um dia difícil. Bruna voltou para seu quarto, sua mente um turbilhão. Deitada na cama, tocou os 2 colares em seu pescoço, o de sua mãe e a Safira, dele. 2 histórias de amor e perda entrelaçadas em seu pescoço. E enquanto a tempestade continuava lá fora, ela percebeu que estava começando a ver além da máscara fria de Jorge Pedroso. Havia dor ali, solidão e talvez, apenas talvez, uma chance de redenção. Mas primeiro, eles teriam que enfrentar as câmeras, e dessa vez não como vítima e algoz, mas como aliados numa batalha pela verdade, ou pelo menos pela versão dela que eles escolhessem contar. As luzes do estúdio de TV eram impiedosas. Bruna ajustou nervosamente o vestido azul marinho que Jorge havia escolhido pessoalmente. Elegante, caro, mas discreto. O tipo de roupa que dizia respeitável, sem gritar, comprada, Amanda Vasquez. A entrevistadora mais temida da televisão brasileira a estudava como uma cobra prestes a dar o bote.
Seu sorriso profissional não alcançava os olhos predatórios. 30 segundos, alguém gritou. Jorge, sentado ao lado de Bruna no sofá do cenário, tocou levemente sua mão. Foi um gesto tão rápido que as câmeras nem captaram, mas enviou ondas de eletricidade por todo o seu corpo. Lembre-se, ele sussurrou, você não é vítima, é protagonista. 5, 4, 3. As câmeras acenderam suas luzes vermelhas. Amanda Vasquez inclinou-se para a frente, seu sorriso agora deslumbrante. Boa noite, Brasil. Hoje, com exclusividade, temos aqui o casal que chocou o país. O bilionário Jorge Pedroso e a jovem Bruna Cardoso. Bruna sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras casal. Não era verdade. Ou era, senhor Pedroso? Amanda começou. Por que escolher uma moça tão jovem? Tão inexperiente? O desprezo na voz dela era palpável. Mas Jorge manteve-se impassível. Por que não perguntar diretamente a ela, Amanda? Sua voz estava controlada, mas Bruna podia sentir a tensão em seus músculos. Bruna não é um objeto que escolhi. É uma mulher que tomou suas próprias decisões. Amanda virou-se para Bruna, seus olhos brilhando. Então, querida, nos conte, como uma faxineira virgem decide vender seu corpo por 1 milhão. A plateia prendeu a respiração. Jorge começou a se mover, mas Bruna o deteve com um toque suave. Sabe, Amanda? Bruna sorriu, surpreendendo a todos. Com sua calma. É interessante como você usa a palavra vender. Quando uma modelo empresta seu rosto para uma campanha, ela está se vendendo. Quando uma atriz usa seu corpo para interpretar, ela está se vendendo. A entrevistadora piscou desconcertada. Eu fiz uma escolha consciente, Bruna continuou. Não por desespero, mas por determinação. E sim, sou virgem. Isso me torna menos capaz de tomar decisões sobre meu próprio corpo. Um burburinho percorreu a plateia. Jorge a olhava com algo próximo ao orgulho, mas certamente, Amanda tentou recuperar o controle. Você deve admitir que a diferença de idade, de classe social... Como era sua esposa, Sr. Pedroso? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. O estúdio inteiro congelou. Jorge empalideceu visivelmente. Não estamos aqui para falar do passado, ele respondeu tensamente. Não! Amanda sorriu como um tubarão farejando sangue. Mas talvez devêssemos. Afinal, Lorena Pedroso também era jovem quando você a conheceu, não? Também vinha de origem humilde e também morreu tentando lhe dar um filho. Jorge levantou-se abruptamente. As câmeras uniam, captando cada segundo do drama. Entrevista encerrada. O público tem direito de saber, Amanda insistiu. É um padrão, não é? Você procura moças vulneráveis, as transforma e depois... Chega! O grito de Bruna silenciou o estúdio. Ela estava de pé agora, tremendo não de medo, mas de fúria. Você quer a verdade, Amanda? Aqui está. Sim, sou jovem. Sim, sou pobre. Mas sabe o que mais sou? Sou a mulher que viu além da máscara, do monstro bilionário. Ela se virou para Jorge, seus olhos transbordando de emoções não ditas. Eu vi a dor nos olhos dele quando fala de Lorena. Vi o medo de perder outra pessoa. Vi o homem que passa noites em claro, planejando cada detalhe do procedimento para garantir que seja seguro. A plateia estava em silêncio absoluto. Jorge a encarava, como se a visse pela primeira vez. E sabe o que mais? Bruna continuou, sua voz embargada. Eu também tenho medo. Medo de me apaixonar por alguém que só me vê como um contrato. Medo de ser apenas um reflexo de um amor perdido. O tempo pareceu parar. As câmeras, as luzes, a plateia, tudo desapareceu. Você não é um reflexo. A voz de Jorge saiu rouca, quebrada. Ele havia se aproximado dela sem que ninguém percebesse. Você é... Ele hesitou, suas mãos tremendo ao tocar o rosto dela. Você é a primeira luz que vi depois de anos na escuridão. E ali, diante de milhões de telespectadores, Jorge Pedroso fez algo que ninguém esperava. Ele beijou Bruna.
Não foi um beijo calculado para as câmeras. Foi devastador em sua honestidade, desesperado em sua necessidade. As mãos dele tremiam ao segurar seu rosto e ela podia sentir seu coração martelando contra o peito. Quando se separaram, o estúdio havia explodido em aplausos. Amanda Vasquez estava boquiaberta, seu roteiro de provocações completamente destruído. Corta! Corta! O diretor gritava, mas ninguém se importava mais. Jorge segurou a mão de Bruna e a conduziu para fora do estúdio, ignorando os repórteres, que se acotovelavam por uma declaração. No carro, o silêncio era ensurdecedor. A cidade passava como um borrão pela janela enquanto eles tentavam processar o que havia acontecido. Eu sinto muito, ele finalmente disse. Pelo quê? Por expor. Você é assim, por tornar isso tudo ainda mais complicado. Bruna tocou o colar de safira em seu pescoço. Você não me expôs. Pela primeira vez me viu de verdade. Jorge virou-se para ela, seus olhos verdes acinzentados tempestuosos. O contrato... Ele começou. Ao diabo com o contrato. Bruna o interrompeu. Você ainda quer um filho? Sim. Ele respondeu sem hesitar. E ainda quer que eu seja a mãe? Mais do que nunca. Então façamos isso. Ela segurou sua mão. Mas não por dinheiro, não por contrato. Por quê? Porque às vezes, ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. O destino tem um senso de humor peculiar. Ele pega duas pessoas quebradas e as junta, não pelos motivos certos, mas pelo momento certo. Jorge a puxou para outro beijo, mais suave desta vez, mais profundo. Quando se separaram, ele encostou sua testa na dela. Tenho tanto medo de te perder, ele confessou. Como perdi ela? Você não vai me perder. Bruna tocou seu rosto. Por quê? Não sou Lorena. Sou Bruna. E minha história com você está apenas começando. O carro parou em frente à mansão. Regina os esperava na porta, lágrimas de felicidade em seus olhos. Ela havia assistido tudo pela TV. O quarto rosa. Jorge disse subitamente. O que tem ele? Bruna perguntou. Era o quarto que Lorena havia decorado para nosso bebê. Ele respirou fundo. Amanhã vamos redecorar, escolher novas cores, fazer nosso próprio espaço. Bruna sentiu seu coração expandir. Era mais que uma promessa. Era um novo começo. Naquela noite, pela primeira vez, eles dormiram juntos. Não houve sexo, apenas a intimidade profunda de duas almas que finalmente encontraram seu porto seguro. E enquanto Jorge dormia, Bruna observava seu rosto relaxado, tão diferente da máscara fria que ele costumava usar. Seus dedos traçaram suavemente a cicatriz em sua têmpora, marca de um acidente de carro que ele nunca mencionara. Havia ainda tanto para descobrir, tanto para curar, tanto para construir. Mas agora não era mais uma faxineira e um bilionário. Não era mais um contrato, era apenas Bruna e Jorge. E isso descobriram ambos. Era mais que suficiente. A manhã chegou, com uma suavidade quase irreal. Bruna acordou envolta nos lençóis de seda, o corpo quente de Jorge ainda adormecido ao seu lado. Por um momento, ficou paralisada pela intimidade da cena. Ele, o poderoso Jorge Pedroso, vulnerável, em seu sono, um braço possessivamente jogado sobre sua cintura. O som de passos no corredor a alertou. Regina provavelmente chegando com o café da manhã. Bruna tentou se mover, mas Jorge a puxou para mais perto, murmurando algo ininteligível em seu sono. As batidas na porta foram suaves, hesitantes. Senhor Pedroso? A voz de Regina soou preocupada. Tem alguém aqui que insiste em vê-lo. Jorge acordou instantaneamente, anos de instinto empresarial o colocando em alerta. Quem? Sua sogra, senhor. A mãe de Lorena. O corpo inteiro de Jorge ficou tenso. Bruna sentiu o momento exato em que a bolha de felicidade estourou.
trazendo-os de volta à realidade complexa que haviam momentaneamente esquecido. Helena. Ele sussurrou o nome como uma praga. Claro que ela viu a entrevista. Bruna começou a se levantar, mas ele a segurou pelo pulso. Fique, mas... fique. Seus olhos verdes acinzentados queimavam com uma intensidade assustadora. Não vou mais esconder você. Não vou mais esconder nós. Ele se levantou vestindo um roupão de seda sobre o pijama de grife. Regina, sirva café para 3 no jardim de inverno e traga o vestido verde do closet da senhorita Cardoso. 20 minutos depois, Bruna descia as escadas usando um vestido verde esmeralda, que a fazia parecer uma princesa moderna. Jorge a esperava no pé da escada, já impecável em seu terno cinza. Pronta! Ela assentiu, mesmo seu corpo inteiro gritando. Que não estava. Helena Monteiro os aguardava no jardim de inverno, uma mulher elegante de 60 anos, que carregava sua dor como uma coroa de espinhos. Seus olhos, do mesmo tom de mel que os de Lorena, atravessaram Bruna como adagas. Então, é verdade. Sua voz era controlada, aristocrática. Você realmente está repetindo a história. Jorge se posicionou ligeiramente na frente de Bruna, um gesto protetor que não passou despercebido. Helena, não é o que você está pensando. Não? Ela riu, um som sem humor. Uma jovem inocente, de origem humilde, sendo usada como receptáculo para suas ambições de paternidade? Me parece exatamente como da última vez. Eu não estou sendo usada. Bruna deu um passo à frente, surpreendendo a todos. E não sou Lorena. Helena a estudou com mais atenção. Não, não é. Lorena tinha classe natural. Você é uma cópia mal feita do que ele perdeu. Chega! Jorge bateu na mesa, fazendo as xícaras de café tilintarem. Não permito que fale assim com ela. Permite? Helena se levantou, majestosa em sua fúria. Você não permitiu que minha filha vivesse. Jorge, não permitiu que ela desistisse quando os médicos avisaram do risco. E agora não vai permitir que eu salve essa criança de você. Ela retirou um envelope da bolsa de grife, jogando-o sobre a mesa. O que é isso? Jorge perguntou, embora seu rosto sugerisse que já sabia. Uma ordem judicial, exigindo avaliação psicológica completa da senhorita Cardoso antes de qualquer procedimento, e uma investigação sobre possível coerção e tráfico de influência. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Bruna podia ouvir seu próprio coração batendo nas têmporas. Você não pode fazer isso. Jorge parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Posso. E fiz. Helena se dirigiu a Bruna. Querida, ainda há tempo. Não cometa o mesmo erro que minha filha. Foi então que algo dentro de Bruna explodiu. Anos de submissão, de aceitar ser invisível, de engolir palavras, tudo isso culminou naquele momento. A senhora amava sua filha? Helena piscou, confusa pela pergunta inesperada. Mais que tudo. Então por que está desonrando a memória dela assim? Como se atreve? Me atrevo porque alguém precisa dizer a verdade. Bruna tremia, mas sua voz estava firme. Lorena escolheu ter esse filho. Escolheu amar esse homem. A senhora está transformando o amor dela em uma história de terror. Jorge tentou tocá-la, mas ela continuou. Sabe por que estou aqui? Não pelo dinheiro, não pela fama. Estou aqui porque vi nos olhos dele o mesmo medo que tenho. O medo de amar e perder tudo de novo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas Bruna não parou. A senhora quer me proteger? Quer honrar Lorena? Então pare de tentar impedir que o amor aconteça de novo, porque cada vez que olho para ele, cada vez que ele me toca, sua voz falhou. Cada vez eu entendo melhor por que sua filha escolheu arriscar tudo. O jardim de inverno mergulhou em um silêncio profundo.
Helena afundou em sua cadeira, parecendo subitamente muito velha, muito cansada. Você não entende, ela sussurrou. Passar anos vendo ele definhar, se culpando, e agora vê-lo olhar para você do mesmo jeito que olhava para ela. É assustador. Jorge completou suavemente, aproximando-se de sua ex-sogra. Eu sei. Também estou assustado, Helena. Ele se ajoelhou ao lado dela, algo que Bruna jamais imaginaria ver. Mas Bruna está certa. Estou desonrando Lorena ao me impedir de amar de novo, ao tentar controlar tudo, todos, por medo. Helena tocou o rosto dele, um gesto maternal que falava de anos de história compartilhada. Ela me disse uma vez, Helena, falou entre lágrimas, que se algo acontecesse, queria que você encontrasse alguém que te fizesse sorrir de novo. Jorge fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo por seu rosto. E ontem, Helena continuou, olhando para Bruna, na televisão, foi a primeira vez em 5 anos que vi você sorrir de verdade. Bruna se aproximou hesitante, ajoelhando-se ao lado deles. Helena pegou sua mão, estudando-a como se a visse pela primeira vez. Você não é Lorena, ela disse suavemente. E talvez isso seja exatamente o que ele precisa. Posso te mostrar uma coisa? Jorge perguntou a Helena, que assentiu. Ele as conduziu até o antigo quarto do bebê. As paredes rosa, os móveis brancos, tudo exatamente como Lorena havia deixado. Vamos redecorar, ele anunciou. Não apagar Lorena, mas criar algo novo, algo nosso. Helena tocou o berço antigo, suas mãos tremendo. Posso ajudar? Ela perguntou, sua voz pequena. Claro que pode. Bruna sorriu, pegando sua mão. Afinal, você será a avó. O som que escapou de Helena foi meio soluço, meio riso. Jorge as abraçou, e por um momento eles eram apenas uma família tentando curar feridas antigas. Mais tarde, quando Helena já havia partido, levando consigo a ordem judicial rasgada, Bruna e Jorge permaneceram no quarto rosa. Tem certeza? O que quer fazer isso? Ela perguntou, observando-o tocar os móveis antigos. Não, ele respondeu honestamente. Mas quero tentar, por nós. Bruna se aproximou, envolvendo-o por trás, seu rosto pressionado contra suas costas. Sabe o que mais Lorena disse para Helena uma vez? Jorge ficou tenso. O quê? Que você merecia ser feliz, que merecia um amor tão grande quanto o que sentia por ela. Ele se virou, segurando o rosto de Bruna entre suas mãos. E você? O que merece? Isso. Ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Exatamente isso. Um amor que não tem medo do passado, porque está ocupado demais construindo o futuro. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais culpa. Não havia mais fantasmas. Apenas 2 pessoas que encontraram, nas ruínas de suas vidas anteriores, o material perfeito para construir algo novo. E no quarto rosa, que em breve seria transformado, entre memórias antigas e promessas novas, Jorge e Bruna selaram mais que um beijo, selaram um recomeço. O pincel deslizou suavemente pela parede, cobrindo o rosa antigo com um tom suave de verde sage. Bruna, vestida com um macacão de pintura velho, sua única peça de roupa que Jorge não havia conseguido substituir, sorriu ao ver a transformação acontecendo sob suas mãos. Ainda não acredito que você está fazendo isso pessoalmente, Helena comentou, sentada em uma poltrona protegida por lençóis, supervisionando a reforma do antigo quarto do bebê. Nas últimas 2 semanas, a ex-sogra de Jorge havia se tornado uma presença constante na mansão. Algumas coisas precisam ser feitas com as próprias mãos, Bruna respondeu, manchando acidentalmente a bochecha com tinta. O som de passos firmes no corredor anunciou a chegada de Jorge. Ele parou na porta, seu terno impecável contrastando com a bagunça organizada do quarto em reforma. A doutora Marina ligou,
Ele anunciou, sua voz tensa de expectativa. Está tudo pronto para amanhã. O pincel tremeu levemente na mão de Bruna. Após o escândalo da entrevista e a tentativa de intervenção legal de Helena, o procedimento havia sido adiado. Agora, finalmente, estava na hora. Tem certeza? Helena perguntou suavemente, seus olhos passando de um para o outro. Depois de tudo que aconteceu, mais certeza do que nunca. Bruna respondeu descendo da escada. Jorge imediatamente se moveu para ajudá-la, suas mãos se demorando um pouco mais que o necessário em sua cintura. O toque enviou arrepios por sua espinha. Desde a noite após a entrevista, eles vinham dormindo juntos, mas ainda não haviam consumado fisicamente o relacionamento. Havia uma tensão doce, uma expectativa silenciosa entre eles. Vou preparar um chá. Helena se levantou percebendo a eletricidade no ar. E talvez ligar para aquele decorador sobre os móveis novos. Quando ficaram sozinhos, Jorge puxou Bruna para seus braços, ignorando a tinta em suas roupas. Esse macacão, ele murmurou contra seu pescoço. É ridiculamente sexy. Ela riu, tentando se esquivar. Vou sujar seu terno caríssimo. Que se dane o terno. Seus lábios encontraram o ponto sensível abaixo de sua orelha. Tenho outros. Jorge. Ela suspirou, derretendo contra ele. Sim? Estou com medo. Ele se afastou, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Do procedimento? Não, sim, de tudo. Ela mordeu o lábio, uma mania que o deixava louco. E se depois que eu não for mais virgem, você... Para. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Nem termine esse pensamento. Mas... Bruna! Sua voz estava rouca de emoção. Você acha que é sua virgindade que me atrai? Que me faz te querer? Ela desviou o olhar, mas ele a forçou a encará-lo. Eu te quero porque você é você. Porque você pintou esse quarto com as próprias mãos, em vez de contratar alguém. Porque você enfrentou Helena e a transformou em aliada. Porque você... Ele engoliu em seco. Porque você me faz querer ser um homem melhor. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Promete? Em resposta, ele a beijou. Não com a contenção dos últimos dias, mas com uma paixão que ameaçava consumi-los. Bruna sentiu suas costas pressionarem contra a parede recém-pintada, mas não se importou. Senhor Pedroso, a voz de Regina soou do corredor. Sua advogada está na linha, algo sobre os documentos da clínica. Jorge se afastou relutante, seu rosto manchado com a tinta da bochecha de Bruna. Dever me chama. Vai. Ela sorriu, ajeitando sua gravata. Tenho um quarto para terminar. Ele roubou mais um beijo antes de sair, deixando-a ofegante e sorrindo. Horas depois, com o quarto quase terminado, Bruna encontrou uma caixa antiga, escondida no fundo do armário. Dentro havia um diário com a letra delicada de Lorena. Seu primeiro instinto foi fechar a caixa e chamar Helena. Mas algo a fez parar. Com mãos trêmulas, abriu o diário na última entrada. Querido Jorge, se você está lendo isto, significa que algo deu errado. Significa que não consegui te dar o filho que tanto sonhamos. Mas antes de se culpar, antes de construir muros ao seu redor, preciso que saiba de uma coisa. Você me deu a vida mais feliz que alguém poderia ter. Nosso amor não foi um erro só porque terminou em tragédia. Foi um presente, cada segundo dele. E meu último desejo é que você permita que o amor entre em sua vida novamente. Não procure alguém como eu. Procure alguém que te desafie, que te faça rir, que pinte as paredes do quarto do bebê e manche seu terno caro de tinta. Você merece ser feliz, meu amor. Merece um novo começo. Com todo o meu amor, Lorena. Bruna fechou o diário, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Foi assim que Jorge a encontrou minutos depois. Bruna? O que... Ele viu o diário e congelou. Ela sabia.
Bruna sussurrou. De alguma forma, ela sabia que um dia você encontraria alguém que mancharia seus ternos de tinta. Jorge se aproximou lentamente, como se temesse que ela fosse desaparecer. Seus olhos estavam marejados quando pegou o diário. Nunca tive coragem de ler a última página. Ela te amava muito. Bruna tocou seu rosto. O suficiente para querer seu sorriso de volta. Ele a puxou para seus braços e ficaram, assim por um longo momento, apenas respirando juntos, deixando as palavras de Lorena envolverem-nos como uma bênção. Vem comigo, ele disse finalmente pegando sua mão. Aonde vamos? Resolver algo que deveria ter feito há semanas. Jorge a conduziu até seu escritório, onde uma pasta de documentos aguardava sobre a mesa. O que é isso? O contrato original. Ele pegou os papéis. O que transformava isso em uma transação comercial? Com um movimento deliberado, rasgou os documentos ao meio. Jorge, não quero um contrato. Ele jogou os pedaços na lareira. Quero uma vida com você. Quero manchas de tinta nos meus ternos e beijos que me deixam sem ar. Quero uma família. Mas e o procedimento de amanhã? Será o começo da nossa história. Não por obrigação, não por dinheiro. Ele se ajoelhou diante dela, tirando uma caixa de veludo do bolso. Mas por amor. O anel era diferente de tudo que ela já havia visto. Um delicado entrelaçado, de ouro rosa com uma safira no centro, da mesma cor de seus olhos. Não é um pedido tradicional de casamento, ele continuou, sua voz tremendo levemente. É um pedido para construirmos algo novo, juntos. Bruna olhou para o anel, para os pedaços do contrato queimando na lareira, para o homem ajoelhado à sua frente. O poderoso Jorge Pedroso, vulnerável e honesto como nunca. Sim, ela sussurrou, lágrimas de felicidade correndo por seu rosto. 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se sempre estivesse destinado a estar ali. Quando Jorge se levantou para beijá-la, Bruna percebeu que havia manchas de tinta verde sage em seu paletó caríssimo. E pela primeira vez, ele não pareceu se importar nem um pouco com isso. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, 2 corações batiam em sintonia perfeita. Amanhã haveria o procedimento, haveria mudanças, haveria desafios. Mas agora havia apenas amor. E às vezes, isso é mais que suficiente. 3 meses depois, o vestido de seda cor de pêssego abraçava suavemente a pequena curva que começava a se formar na barriga de Bruna. Parada diante do espelho do closet, ela não conseguia parar de tocar o local onde seu filho, ou filha, crescia, está atrasada. A voz de Jorge soou da porta mesclando diversão e preocupação. Estou gorda. Ela fez um biquinho, ajustando o vestido pela 1000ª vez. Jorge se aproximou por trás, suas mãos cobrindo a dela sobre a barriga. Está perfeita. O procedimento havia sido um sucesso. 3 semanas depois, o teste positivo trouxe lágrimas aos olhos de todos, incluindo Helena, que agora praticamente morava na mansão, transformando-se na mãe que Bruna nunca teve. Tem certeza que quer fazer isso? Jorge perguntou, seus olhos encontrando os dela pelo reflexo. Podemos cancelar o jantar e decepcionar 200 dos seus sócios mais importantes. Seu império sobreviveria? Ele riu, beijando seu pescoço. Meu império sobreviveu a manchas de tinta nos ternos do CEO. Pode sobreviver a um jantar cancelado. Mas Bruna sabia a importância daquela noite. Era sua primeira aparição oficial como noiva de Jorge Pedroso e futura mãe do herdeiro do Império em um evento corporativo. Vamos. Ela se virou em seus braços. Mostre a todos que a ex-faxineira pode usar Dior. O salão de festas do hotel mais exclusivo da cidade estava decorado com um luxo quase ofuscante. Flores raras, cristais, uma orquestra de câmara tocando suavemente no canto. Bruna sentiu os olhares assim que entraram. Alguns admirados,
Outros, invejosos, muitos simplesmente curiosos. Jorge, uma mulher elegante, se aproximou, seus saltos Louboutin estalando no mármore. Quanto tempo, Cecília! Jorge cumprimentou educadamente, sua mão firme na cintura de Bruna. Permita-me apresentar. Minha noiva, Bruna Cardoso. Os olhos de Cecília faiscaram com malícia mal disfarçada. Ah, sim, a famosa senhorita Cardoso. Vi sua entrevista na televisão. Muito tocante. Obrigada. Bruna sorriu. Anos trabalhando em serviços de limpeza haviam lhe dado um radar infalível para veneno social. Seu vestido é lindo. Chanel da coleção passada, não é? Muito elegante reciclar moda. Jorge disfarçou uma risada com tosse. Cecília empalideceu levemente. Seu vestido era atual e caríssimo. A noite prosseguiu como uma dança complexa. Bruna, para surpresa de muitos e irritação de alguns, mostrou-se perfeitamente capaz de navegar as águas traiçoeiras da alta sociedade. Suas respostas eram educadas, mas afiadas. Seu comportamento elegante, mas autêntico. Onde aprendeu a fazer isso? Jorge sussurrou durante uma dança. Anos observando pessoas como eles enquanto limpava seus escritórios. Ela piscou. Você aprende muito sendo invisível. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Jorge a puxou para mais perto, ignorando os protocolos sociais. Sabe o que mais aprendi sendo invisível? Ela continuou, seus lábios próximos ao ouvido dele. Que a maioria dessas pessoas está tão ocupada fingindo ser feliz que esqueceu como é a felicidade de verdade. E você? Ele girou com ela suavemente. É feliz, mais do que jamais imaginei ser possível. O momento foi interrompido por um burburinho crescente no salão. Todas as cabeças se viraram para a entrada, onde uma figura familiar acabava de chegar. Vicente. Jorge murmurou, tensionando instantaneamente. Bruna conhecia aquele nome. Vicente. Pedroso, o meio-irmão de Jorge, conhecido por suas tentativas de tomar controle da empresa familiar. Maninho! Vicente atravessou o salão, braços abertos num gesto teatral. Que festa maravilhosa! E nem fui convidado por motivos óbvios. Jorge se colocou sutilmente na frente de Bruna. Oh, e essa deve ser a famosa noiva. Vicente a estudou como um predador. Devo parabenizar você, Jorge. Sempre soube escolher bem suas investimentos. A palavra carregava insinuações desagradáveis. Bruna sentiu Jorge dar um passo à frente, mas o segurou. Senhor Pedroso, ela sorriu docemente para Vicente. Ouvi muito sobre você. Mesmo? Ele ergueu uma sobrancelha. Todas as histórias ruins são verdadeiras, prometo. Oh, não foram histórias. Ela manteve o sorriso. Foram relatórios financeiros. Fascinante como alguém pode perder tanto dinheiro em apostas e ainda manter uma fachada tão convincente. O sorriso de Vicente vacilou. Jorge olhou para ela com uma mistura de surpresa e adoração. Também fascinante, ela continuou, sua voz baixa mas audível para os convidados próximos. Como algumas pessoas confundem herança com merecimento. Um murmúrio percorreu o salão. Vicente ficou vermelho, depois pálido. Ele deu um passo ameaçador, mas Jorge o interceptou. Cuidado, irmão. A voz de Jorge era gelo puro. Não me faça mostrar a todos porque nosso pai me escolheu para liderar a empresa. Vicente recuou, ajeitando seu terno caríssimo com dignidade forçada. Apenas vim dar meus parabéns, pelo bebê. O modo como ele disse a palavra fez Bruna instintivamente proteger a barriga com a mão. Afinal, Vicente continuou, é uma pena que algumas histórias tendam a se repetir, não é? A ameaça velada pairou no ar como veneno. Jorge avançou, mas Bruna foi mais rápida. Algumas histórias se repetem, Sr. Pedroso.
Ela deu um passo à frente, sua voz carregando uma autoridade que surpreendeu a todos. Mas sabe qual é a diferença? Dessa vez, não é uma jovem inocente que você está enfrentando, é uma mulher que conhece pessoas como você muito bem. Ela se aproximou mais, sua voz apenas um sussurro. E se você ameaçar minha família novamente, prometo que aqueles relatórios financeiros que encontrei limpando seu antigo escritório vão parecer brincadeira de criança comparado ao que posso revelar. Vicente empalideceu completamente. Sem outra palavra, girou nos calcanhares e deixou o salão. O silêncio que seguiu foi quebrado por Helena, que surgiu ao lado deles com taças de champanhe, água com gás para Bruna. Brilhante! A senhora sorriu orgulhosa. Lorena teria adorado ver isso. Jorge abraçou Bruna por trás, suas mãos protetoras sobre a pequena curva de sua barriga. Onde aprendeu sobre os relatórios financeiros dele? Regina. Bruna sorriu. Ela guarda todos os segredos dessa família há décadas. E agora ela é minha aliada. Você é extraordinária. Ele beijou sua têmpora. E um pouco assustadora. Só quando ameaçam quem amo. A festa continuou, mas algo havia mudado. Os olhares agora não eram de curiosidade ou desdém, eram de respeito. A ex-faxineira não era apenas a noiva do poderoso Jorge Pedroso. Era uma força por si própria. Mais tarde, no carro voltando para casa, Bruna sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Foi apenas um flutter suave, como asas de borboleta. Jorge! Ela pegou a mão dele, colocando sobre sua barriga. Ele aguardou, tenso de expectativa. Quando sentiu o movimento minúsculo, seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, ele sussurrou, encostando a testa na dela. Pelo quê? Por me dar uma família, por me defender, por ser você. Bruna sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele sobre sua barriga. Sabe o que mais aprendi sendo invisível todos esses anos? O quê? Que às vezes as pessoas mais poderosas são as que não precisam provar seu poder. Como você. Ele riu suavemente. Eu? Poderoso? Sim. Ela tocou seu rosto. Porque você teve a coragem de deixar alguém entrar no seu coração de novo, de arriscar amar. Isso, meu amor, é o verdadeiro poder. O bebê se mexeu novamente, como se concordasse. Jorge beijou Bruna, um beijo que carregava promessas de futuro, de família, de amor. E enquanto a cidade brilhava lá fora, duas almas, não, três, se conectavam em uma dança única de destino e escolha, de passado e futuro, de poder e amor. Ex-faxineira e o bilionário, a noiva e o noivo, os futuros pais, mas acima de tudo, simplesmente Bruna e Jorge. E seu pequeno milagre, dançando suavemente sob seus dedos entrelaçados. 6 meses depois, o quarto verde sage estava pronto. O berço artesanal de madeira clara, ocupando o lugar de honra junto à janela. Bruna, agora com uma barriga proeminente de 9 meses, ajeitava pela 1000ª vez os ursinhos de pelúcia, um presente de Helena que havia se tornado uma pequena coleção. A senhora precisa descansar. Regina insistiu, entrando no quarto com uma xícara de chá de camomila. O médico disse repouso absoluto nesta última semana. Bruna sorriu, acariciando a barriga onde sua filha, sim, era uma menina, se mexia, inquieta. Não consigo ficar parada, Regina, você sabe disso. Igual a Lorena, a governanta sorriu com carinho. Ela também não sossegava. O comentário, que meses atrás teria causado tensão, agora trazia apenas calor ao coração de Bruna. Lorena havia se tornado uma presença amada na casa. Não mais um fantasma assombrando os corredores, mas uma memória doce que abençoava a nova vida que florescia. Jorge ligou. Bruna perguntou, sentando-se finalmente na poltrona de amamentação. 3 vezes nos últimos 10 minutos. Regina riu. Ele está voltando de Tóquio agora. O jato particular está... Uma dor aguda cortou através do corpo de Bruna, fazendo-a derrubar a xícara de chá. Senhora! Regina correu para seu lado.
Está... está na hora. Bruna respirou fundo, sentindo o líquido escorrer por suas pernas. A bolsa estourou. Os próximos minutos foram um turbilhão. Regina acionou o motorista. Helena foi contatada. A equipe médica foi alertada. Enquanto era ajudada a entrar no carro, Bruna só conseguia pensar em uma coisa. Jorge estava a horas de distância. No hospital, doutora Marina pessoalmente a recebeu. Não mais como a faxineira da clínica, mas como sua paciente mais importante. 9 centímetros de dilatação, a médica anunciou após o exame. Essa menina está com pressa. Mas, Jorge... Bruna começou a entrar em pânico. Já estou aqui. A voz grave e amada soou da porta. Jorge estava ali, ainda em seu terno, de viagem, o cabelo despenteado, os olhos selvagens de preocupação. Como... Desviei o jato para outro aeroporto mais próximo assim que Regina ligou. Ele correu para seu lado, tomando sua mão. Não perderia isso por nada no mundo. Outra contração atingiu Bruna, mais forte que a anterior. Ela apertou a mão de Jorge com força suficiente para fazer o poderoso empresário fazer uma careta. Senhor Pedroso, uma enfermeira apareceu na porta. Há uma situação que exige sua atenção imediata. Agora não, ele rosnou, sem tirar os olhos de Bruna. É seu irmão, senhor. Vicente está na recepção com a imprensa. O sangue fugiu do rosto de Bruna. Nos últimos meses, Vicente havia se tornado mais que um incômodo. Era uma ameaça constante, espalhando rumores, tentando desestabilizar a empresa, insinuando que o bebê não era realmente de Jorge. Vá, Bruna disse entre dentes, enfrentando outra contração. Não deixe ele transformar o nascimento da nossa filha em um circo. Jorge hesitou, dividido entre o dever e o amor. Vá! Bruna gritou quando outra contração a atingiu. Mas volte logo! Seu idiota! Ele beijou sua testa suada e saiu correndo. Helena, que acabava de chegar, tomou seu lugar ao lado da cama. Respire, querida. A futura avó instruiu, segurando sua mão. Como ensinamos? Os minutos se arrastavam entre contrações cada vez mais intensas. Bruna podia ouvir o tumulto distante. No saguão do hospital, vozes alteradas, flashes de câmera. 10 centímetros, doutora Marina anunciou. Está na hora. Mas Jorge, como se invocado por sua voz, ele irrompeu pela porta. Gravata desfeita, um corte superficial no supercílio. Jorge! Bruna arregalou os olhos. Você... Nada que ele não merecesse. Jorge sorriu, tomando sua mão novamente. Vicente não vai mais nos incomodar. O que você... Depois. Ele beijou seus dedos. Agora, traga nossa filha ao mundo. Os próximos minutos foram uma eternidade de dor, suor e determinação. Bruna apertou a mão de Jorge com força sobre-humana. Xingou em 3 idiomas diferentes, para a surpresa de todos. E, finalmente, um choro forte e saudável preencheu a sala. É uma menina linda, doutora Marina anunciou, lágrimas nos olhos enquanto erguia o bebê. Jorge cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas. Quando a pequena foi colocada nos braços de Bruna, o tempo pareceu parar. Olá, Laura, Bruna sussurrou. Jorge congelou ao ouvir o nome. Era o mesmo que ele e Lorena haviam escolhido anos atrás. Um detalhe que Bruna havia descoberto no diário, mas nunca mencionado. Tem certeza? Ele perguntou, sua voz embargada. Absoluta. Bruna sorriu através das lágrimas. É perfeito. Helena, que observava da porta, começou a chorar silenciosamente. A pequena Laura, como se sentindo a emoção do momento, abriu os olhos, do mesmo tom de verde acinzentado do pai. Ela é perfeita. Jorge sussurrou, tocando a mãozinha minúscula, que agarrou seu dedo com força surpreendente. Horas depois, no quarto particular luxuoso, uma procissão de visitas começou. Regina trouxe flores e lágrimas de felicidade.
O advogado trouxe documentos que Jorge se recusou a olhar. E então... Posso entrar? Vicente estava parado à porta, um olho roxo começando a se formar, parecendo menor e mais velho que nunca. Jorge começou a levantar-se, mas Bruna o deteve. Deixe-o ver a sobrinha, ela disse suavemente. Vicente se aproximou hesitante do berço onde Laura dormia. Por um longo momento, apenas observou a pequena. Ela tem os olhos dos Pedroso. Ele finalmente disse, sua voz rouca, como Lorena queria. Jorge tensionou, mas Vicente ergueu as mãos em sinal de paz. Vim pedir desculpas. Ele engoliu em seco. E dizer que estou me internando. Para tratar do vício em jogos. O silêncio que seguiu foi pesado de significado. Ela me fez perceber, Vicente continuou olhando para Bruna, que algumas batalhas não valem a pena lutar. Algumas histórias precisam acabar para outras começarem. Jorge estudou o irmão por um longo momento, antes de estender a mão. Quando sair da reabilitação, terá seu lugar no conselho de volta. As lágrimas nos olhos de Vicente eram reais. Desta vez, Laura escolheu esse momento para acordar, seus olhinhos verdes piscando para o mundo novo. Vicente sorriu, um sorriso genuíno, talvez o primeiro em anos. Bem-vinda à família, pequena Laura, ele sussurrou antes de sair silenciosamente. Quando ficaram sozinhos novamente, Bruna chamou Jorge para a cama. Ele se deitou ao seu lado, Laura aninhada entre eles. Sabia que hoje é dia 15 de maio? Bruna disse suavemente. Jorge ficou tenso. Era o aniversário de morte de sua mãe e de Lorena. Mas sabe o que mais é hoje? Ela continuou. É o dia em que o amor provou ser mais forte que a morte. O dia em que o passado abençoou o futuro. Ela pegou algo debaixo do travesseiro. O diário de Lorena. Tem uma coisa aqui que você precisa ver. Ela abriu na última página, onde uma foto havia sido colada recentemente. Era uma imagem do quarto do bebê transformado. As paredes verde-sage brilhando sob a luz do sol. No canto, escrito com a letra de Helena. Querida Laura, você é amada por quem está aqui e por quem veio antes. Sua história começou com lágrimas de saudade, mas continuará com sorrisos de alegria. Seja bem-vinda ao mundo, pequena guerreira. Com amor, suas duas avós. Jorge não conseguiu conter as lágrimas. Bruna o abraçou, Laura entre eles, seu pequeno coração batendo forte. De faxineira a mãe do ano. Ela brincou, tentando aliviar a emoção. De faxineira a salvadora, ele corrigiu, beijando-a suavemente. Minha salvadora. Laura soltou um pequeno suspiro satisfeito, como se concordasse. E ali, naquele quarto de hospital, uma nova história começava. Não uma história de contratos ou acordos, não uma história de passado ou futuro, uma história de amor, em todas suas formas, uma história de cura, uma história de recomeço, uma história de família. E enquanto o sol se punha lá fora, pintando o céu com tons de esperança, três corações batiam em perfeita harmonia. A ex-faxineira que ousou amar, o bilionário que aprendeu a viver de novo, e a pequena Laura que veio para provar que às vezes os finais felizes são apenas começos disfarçados.